Pronto, então, vamos dar início, né? Esse assunto, eu acho que foi um dos que eu mais pesquisei, o homem e seus corpos. Para quem já é da área, né, é uma coisa tão batida, né? A gente já, nas palestras que não tratam diretamente desse assunto, a gente já cita, né? A gente já fala o nome desses corpos e é como se a gente já conhecesse eles bem, né? Então, eu gostei dessa figura aí quando eu vi essa moça, né, refletida, e é basicamente isso, né, o que nós somos, um reflexo. Esses nossos corpos são reflexo de um ser, né, maior. É aqui, né? Então, lá no livro de Lyd Vídeo, lá do Oculto das Coisas, ele disse isso aqui que eu acho tão certo, e não só em relação aos assuntos esotéricos, né? Em relação a tudo. Coisas que antes se afiguravam ininteligíveis, vagas, à medida que a gente vai estudando, vai se transformando em coisas definidas, claras, como água pura. Então, coisas que antes a gente aceitava a título de teoria, transformam-se em conhecimento direto. E esse conhecimento direto ele vai se solidificando à medida que a gente vai tendo experiência e atentos a todas as nossas percepções. A maioria dos homens identifica-se com o corpo físico, cuja existência é passageira, né? Então, eles confundem o ser consciente ou o ego com os veículos que ele momentaneamente ocupa e funciona. E essa é a nossa filosofia esotérica, é essa, que o homem encarna um ser, né, em diferentes planos, já que o universo é multidimensional, cada um desses corpos, ele funciona numa dessas áreas. Então, o homem em estado de vigília, e até certo ponto, sua mente, em estado de sono, ele vive e trabalha no corpo físico sem que conheça a sua existência à parte deste. Com o tempo e a experiência, a realidade desse fato se dá. O homem aprende a separar o seu ego de seus corpos e a sair de seu veículo físico com lucidez. Não sei se vocês já tiveram experiência, né, nessa área da famosa projeção astral, né, que a pessoa sai do corpo, algumas vezes chega a ver o seu corpo sobre o leito, né? Geralmente isso causa um susto nas pessoas no início, né? E a pessoa volta imediatamente. Mas, como está dito aí, isso aí é um fenômeno normal, que ocorre com todo mundo, é fisiológico. A coincidência dos corpos, né? Está tudo coincidindo assim. No momento que a pessoa relaxa ou dorme, então, fisiologicamente, o nosso psicossoma ou o nosso corpo astral, ele se afasta do corpo físico. Esse corpo físico, ele fica num metabolismo basal, recuperando as energias, né, se repousando para voltar à atividade. E o corpo astral, então, ele vai para outras paragens. Então, isso aí vai acontecer. Agora, sim, e já acontece. Não, o que vai acontecer é simplesmente a gente ter a lucidez do que a gente vai vivenciar nesses outros lugares. Essa lucidez necessária, porque eu vejo muita gente falando de projeção astral. Normalmente, você tem esse interesse em se ver esse susto, porque o pessoal costuma não controlar o medo, certas emoções. Isso. Então, vai se preparar. Mas, necessariamente, se é isso também, ou só essa consciência, vamos dizer, no astral, né? Onde, cara, para mim não é interessante, essa curiosidade de ver e de visitar pelo mais procuro, assim também, pegar a própria teosofia lá em cima. Procuro ver como personalidade continua ainda, vamos dizer assim,
Observando. Isso. Eu acho que isso aí é o fundamental. Você ficar atento ao seu organismo, como ele funciona. Né? As minhas atitudes, a proteção, os devidos da escala, né? Assim, das minhas emoções. Exatamente. Eu estou aqui, eu tenho que ser para que eu não e o interessante é que você faça isso, ser só um observador, porque se você for querer ver isso ou aquilo, então é isso que vai aparecer. Né? Porque você tem que ficar o mais isento possível, onde chegar. Porque como a energia tem essa plasticidade, pode ser que seja apenas a sua mente moldando certas imagens e situações e não que você realmente esteja lá. Então, o que são esses corpos? São os vários invólucros nos quais o ego está encerrado. Também a gente usa muito o nome veículos. Veículos de manifestação da consciência, né? Cada um desses invólucros permite ao ego funcionar numa certa região do universo, que é multidimensional. Aí aqui tem um exemplo assim, bem claro para a gente entender. Um homem que deseja viajar por terra, pelo mar ou pelo espaço para uso de um carro, de um navio ou de um avião. Então, é isso que acontece. Então, cada um desses egos, que vamos ver daqui a pouco, dependendo do plano em que funciona, é que ele vai usar os meios próprios daquele plano para se manifestar. Então, os elementos aqui do plano físico, eles não passam por plano astral, por exemplo. Não tem como. O nosso corpo dele não é constituído de quê? Terra, água, ar e fogo. Então, esses elementos são próprios aqui do plano denso. Eles não têm como se elevar. Então, lá no plano astral, esse elemento não existe, embora existam réplicas dele, né? Representações dele. E os elementos de lá são próprios de lá. Também não pode ascender para o plano mental. Vai havendo como se fosse um funil assim, invertido, uma filtragem também. Então, para a gente andar por terra aqui, a gente não usa o quê? Bicicleta, moto, carro, trem, né? Ônibus. No mar, a gente usa o quê? Um barco, um navio, né? No ar, avião, helicóptero. Então, dependendo do elemento, da configuração que a gente precisa, né? É que a gente vai usar elementos apropriados para aquele elemento. O ego, o homem verdadeiro, ele conserva a sua identidade, né? Então, quando você está dirigindo sua moto, seu carro, cada um de nós, assim, quando a gente monta no nosso veículo, né, terrestre, qualquer um outro, a gente mantém a nossa identidade. Eu continuo sendo Bernadette e vocês, cada um de vocês. A gente só vai pilotar e conduzir. A densidade da sua substância, a duração da sua vida, as faculdades de que são dotados dependem do papel a ser cumprido. Porque cada um desses corpos, eles têm aí, como diz, né, uma substância, uma densidade diferente e tem também um prazo de validade. Do mesmo jeito que o nosso corpo físico ele vai se exaurindo, né, com o tempo, hoje em dia a média de vida de uma pessoa é 70, 75 anos, vai acontecendo também o mesmo nas outras esferas. Então, esses corpos, eles têm uma coisa em comum, todos são transitórios, eles gastam-se, renovam-se, devem adaptar-se ao homem, ao seu poder sempre crescente. Então, à medida que o homem vai evoluindo espiritualmente, então ele vai adquirindo corpos mais sutis. Lembrando assim que nós da teosofia, da sociedade teosófica, a gente aprende lá no nosso estudo da doutrina secreta que já existiram outras raças anteriores às nossas. E as duas primeiras raças elas eram sutis, eram etéreas. Ele estava no processo de
descenso, né? Eles estavam descendo, a energia, né, estava decaindo em frequência. Na terceira raça foi que houve a densificação do corpo. E cada raça, ela veio desenvolvendo um sentido. Então, primeiro foi a audição, depois foi o tato, depois foi a visão, depois foi o paladar, e nós estamos agora na quinta raça desenvolvendo o olfato, né? Então, cada corpo assim, à medida que a gente vai evoluindo, esses invólucros, eles vão adquirindo outras faculdades. Do mesmo jeito que a gente já está sabendo que lá na sexta raça, uma coisa que não é corriqueira hoje em dia, que é a intuição, vai ser algo comum. A clarividência, né? A audiência também, vai ser algo próprio, né, desses novos corpos. Então, eles também são transitórios. E aqui, só para ilustrar as variações da qualidade do material utilizado, está na dependência do elemento aos quais são destinados, ou seja, cada corpo varia segundo o meio onde deve agir. Então, todos esses corpos ocupam o mesmo espaço. Tem uma lei na física, né, que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, são sistemas energéticos superiores. Eles são constituídos de matéria com características de frequências vibratórias diferentes do nosso corpo físico. Então, apesar de, nesse momento aqui presente, como estamos no estado de vigília, ou nas ondas beta, né, do nosso cérebro, todos os nossos corpos eles estão coincidindo, né? Então, nesse momento, mesmo com eles e todos estando coincidindo, cada um está na sua faixa de frequência vibratória específica. A todo momento, nós somos bombardeados, né, por ondas de energias eletromagnéticas que não são detectadas pelos nossos sentidos físicos, porque eles se encontram fora do espectro da luz visível, né? Eu sempre repito aqui que a gente vive brechando no universo, né? Quem olha o espectro da escala eletromagnética vê que a luz visível é como se fosse um códigozinho de barra ali, e aquilo é tudo que a gente vê. Aquém da luz visível e além da luz visível, né, existe um mundo aí de frequências vibratórias as mais diversas possíveis, e que o homem hoje em dia é capaz, né, de perceber. Mas, na certa, a gente só percebe, por exemplo, radiofrequência, micro-ondas, infravermelho, aí depois tem a luz visível, depois tem ultravioleta, raio-x, raio-gama. E será que, se estender mais isso aí, à medida que o homem for desenvolvendo novas tecnologias, provavelmente ele vai ter acesso a outro espectro de faixas de frequência que estão bem distante, né, daquela faixinha que a gente percebe no universo. Mas passamos a tomar conhecimento delas com o avanço da ciência e da tecnologia, tanto em direção ao micro como ao macrocosmo, né? Houve uma época que não existiam micróbios, né? O Sol girava em torno da Terra, e com o desenvolvimento, o estudo, o homem foi vendo que muitas coisas que eram verdade eram exatamente o contrário. Todos esses corpos de frequências energéticas mais altas, eles funcionam como sistema interativo, estão ligados ao corpo físico e interagem dinamicamente com ele. Então, tudo aquilo que acontece no nosso corpo físico repercute nos outros corpos também. E todas as coisas que os outros corpos estão captando, nós também, o nosso corpo físico também reage a essas alterações. E só para ilustrar mais um pouquinho, a cada momento aqui, se o celular tocar, essas ondas, elas atravessam nossos corpos, atravessam os prédios, as paredes, né? E chega num aparelho que tenha condições de captá-la, né? E transformá-la em percepções visíveis e audíveis aos nossos sentidos. Então, existe uma mudança de paradigma, né? De considerar o corpo como uma grande máquina
controlada pelo cérebro e pelo sistema nervoso autônomo, o supremo computador biológico, para ver o homem como uma rede de complexos campos de energia. Então, tem uma ilustração aí bem clarinha que mostra o homem, né, e seus diversos veículos de manifestação, que são invisíveis, né, para nós. Então, eles vivem interagindo um com o outro e é uma mão de via dupla. Tem coisas que eu posso fazer para melhorar meu corpo e que vai repercutir também no plano astral e no plano mental. Há uma hierarquia de sistemas energéticos sutis que coordenam tanto as funções eletrofisiológicas e hormonal como a estrutura celular do corpo físico. E aqui, acho que todo mundo conhece que existe uma ciência chamada acupuntura. Então, eles trabalham exatamente com essa rede de meridianos e nadis, né? E outra estrutura parasutil do nosso corpo, da nossa anatomia sutil, são os chakras, né? Que também eles têm uma correlação muito estreita exatamente com as nossas glândulas principais e com o nosso corpo físico. Os cientistas espiritualistas, então, eles encaram o homem como um modelo instrucional, graças ao qual podemos começar a entender não apenas a nós mesmos, mas também o funcionamento interno da natureza e os segredos do universo. Então, esses dois slides eu tirei daquele livro, do Richard Gerber, Medicina Vibracional, né? E essa última frase aí lembra tanto, né? Aquela nossa velha frase tão conhecida, né? Conhece-te a ti mesmo e descobrirás o segredo da natureza e o segredo do universo. Então, os cientistas espiritualistas, eles já admitem, né, essa verdade aí. Então, os padrões de organização da natureza, eles se repetem em muitos níveis hierárquicos. Então, vocês vejam aí, essa frequência de Fibonacci, né, ela se repete em todos os planos, aqui no nosso micro, desde um miolo, né, de um girassol, a constelação, DNA, um embrião, né, o bebê, quando ele está nascendo, a posição que ele fica, a posição fetal, esse caracol, tudinho. Então, são padrões, existe uma ordem, né, na natureza. Então, a constituição do homem terra. Existe uma diferença notável na nomeação desses princípios pelas várias escolas orientais, embora, fundamentalmente, exista o mesmo e idêntico substrato. Então, a gente encontra, sim, uma variedade de nomes, depende da escola, e o importante é a gente saber isso, né? A gente conseguir identificar esse substrato que une todos esses nomes, né? No homem, como no universo, existem 7 princípios, né? Os do homem estão em cada plano e em correlação com as forças ocultas sétuplas, algumas das quais têm um tremendo poder. Então, o corpo físico está associado ao plano físico, o duplo etéreo está associado ao prana, o corpo astral está associado ao plano astral e assim sucessivamente. Cada corpo ele ocupa uma dessas frequências sétuplas da constituição do universo. Então, vamos ver aqui algumas classificações dos princípios do homem. Tem a classificação binária, que é apenas isso, que o homem tem um corpo e uma alma, né? Que é sustentada ainda por muitos psicólogos ortodoxos. E, na realidade, alma, e eles falam mais como fosse mente. Tem a divisão ternária, que foi aquela defendida por São Paulo e também por outros cristãos místicos, como São Orígenes e São Clemente de Alexandria, que é corpo, alma e espírito. Tem a divisão quaternária do sistema Taraka Raja Yoga, que é o estado de vigília, o estado de sono com sonhos, sono profundo sem sonhos e o de êxtase transcendente, que corresponde ao estado de vigília ao corpo físico, o estado de sono com sonhos à alma animal, o sono profundo sem sonhos à alma espiritual e o estado de êxtase transcendente ao
espírito puro. Tem a divisão quinária, que é a divisão adotada pelo Vedanta, que considera 5 koshas: Annamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha, Vijnanamaya kosha e Anandamaya kosha. Kosha significa invólucros. Então, o Annamaya kosha é o corpo físico, tem o corpo, o seguinte é o do prana, o outro é da mente, o outro é o buddha e o outro é o do Atma, que é onde Ananda, bem-aventurança, estado de bem-aventurança. Lao Tzu, ou Lao Tse, ele também menciona 5 princípios, né? São esses. Ele deixa de incluir 2, que é o espírito, o Atma, e o corpo físico. Ele diz que o corpo físico é um cadáver, né? Vai se decompor e acabar. Então, os Vedantas, ele não consideram o corpo físico e também não consideram o Atma, porque o Atma, ele não é propriedade de ninguém. Ele é um princípio universal. Então, essa chispa que existe em tudo, essa chispa divina que está presente em tudo. Não é exclusividade do ser humano, não. E tem a divisão setenária. Tem a dos herméticos, e eles não nomeiam, eles apenas numeram. 1, 2, 3, do 1 ao 7, ou primeiro, segundo, terceiro, até o 7º. Mas, assim, é sempre bom que eles esclareçam se eles estão se referindo na ordem do superior para inferior ou o contrário. E tem a classificação esotérica ou semi-esotérica, né? Que começando do corpo superior, aí tem o Atma, Buddhi, Manas, Kamarupa, Prana, Linga Sharira e Stula Sharira. Atma, que é a chispa divina, Buddhi, o veículo de manifestação de Atma, que é a intuição, Manas, que é a mente, Kamarupa, que é o corpo astral, Prana, que é a própria vitalidade, né? A energia da vida. O Linga Sharira, que é justamente o Linga Sharira, o veículo que vai transportar esse prana, né, de um plano a outro. E o Stula Sharira é o corpo físico. E aí, acharam fácil? Decoraram já. É confuso, deu para entender? Tá? O quê? Esse aqui, deixa eu voltar. Não, é o duplo etéreo. É o duplo etéreo. Linga Sharira é o duplo etéreo. Stula Sharira é o corpo físico. Bom, aí é preciso que haja termos precisos e estabelecidos para definir cada princípio no homem, a fim de evitar confusões de ideias quanto às respectivas funções deles. Então, a pessoa, veja só, para começar, os nomes são de uma língua, né, sânscrito, muito rara, né, muito complexa para nós, né? Então, Helena Blavatsky, em 1888, ela traduziu literalmente os termos orientais sânscritos ocultos, né, oferecendo-os para uso futuro, estabelecendo assim uma nomenclatura definida. E é essa nomenclatura aqui que nós vamos explorar um pouquinho. Porque, como Helena, lá no livro, esse aí eu tirei do livro, A Chave para a Teosofia, foi lá que eu encontrei essa divisão que Helena fez, onde ela traduziu esses termos sânscritos para a nossa linguagem do Ocidente e assim, simplificou. Essa divisão de combinações mais simples, que as outras chegam a ser metafísicas demais, tanto para as pessoas de fora, até mesmo para quem estuda teosofia, torna os termos muito mais compreensíveis. Então, quais são eles? É o eu superior, o ego espiritual, o ego superior e o ego pessoal. Então, ela trouxe esses 3 nomes. Aí, de repente, você diz assim, mas a gente aprende que existe a tríade superior e o quaternário inferior, né? São 7, não são 7 corpos? São 7 corpos, mas Helena preferiu dividir desse jeito,
o eu superior, o ego espiritual e o ego superior, eles fazem parte da tríade superior. O quaternário da forma é representado pelo ego pessoal. Então, vamos lá, aprender um pouquinho de cada um deles. Então, o eu superior, ele é o espírito universal, é a mônada divina. Ele não pode ser localizado, nem limitado, é ilimitado, é infinito, é eterno. Não pode estar ausente nem mesmo de um ponto matemático ou geométrico do universo, de matéria ou de qualquer substância. Brilha para todos como o sol. É inseparável de seu meta-espírito uno e absoluto, assim como o raio de sol é inseparável da luz do sol. Não pode ser objetivo sob qualquer circunstância. Ele é imaterializável, nesses termos aqui da nosso plano. E uma coisa que eu gosto muito é isso aqui, o termo eu, ele só pode ser aplicado ao eu uno universal. Né? Todos os mais eus minúsculos, que estão aspiados aí, na realidade são egos. Nunca devem ser falados ou escritos sem seus adjetivos qualificadores. Então, se você está falando, por exemplo, do corpo causal, ele é o quê? Ele é o ego superior. Então, quando você falar nesses outros egos, ela pede que se adjetive com a qualidade própria a que é atribuído, né? Então, o reino espiritual, isso aqui é uma frase de Sinnett, Alfredo Sinnett, ele diz assim, o reino espiritual seria todo o tempo o habitat próprio da alma, o qual ela nunca abandonaria completamente. E aquela porção não materializada da alma, que reside permanentemente no plano espiritual, é que pode adequadamente, talvez, ser chamado de eu superior. Então, esse eu superior, ele é uno, e ele é para todos. O espírito, ele é esse eu superior, é o espírito, é como tem lá na Bíblia, o Pai em segredo, é quando vocês lerem sobre Atman, é esse eu espiritual. Ele não é propriedade individual de qualquer homem, mas é a essência divina, a qual não tem corpo, nem forma, é imponderável, invisível e divisível. É aquilo que não existe e, no entanto, é. O espírito, Atman, nunca desce hipostaticamente no homem vivente. Ele apenas verte a sua radiância em maior ou menor grau no homem interno. Então, ele é feito o sol, como está bem claro aí. O sol, a gente percebe o sol, por quê? Por causa da sua luminosidade, do seu calor, dos raios que chegam, e não exatamente do sol que esteja assim associado conosco. Então, esse espírito faz uma analogia, fazendo analogia como fosse um sol, mas ele não desce aqui para o nosso plano físico, não. Ele apenas verte ali suas qualidades, suas potencialidades, que vai variar em grau no homem interno. Quanto mais desenvolvido for o homem espiritualmente, mais ele vai receber essa luz. É o nosso Pai no céu. Quando a gente reza, Pai nosso que está no céu, é o nosso Pai interno, está aqui. Essa é a essência deífica dentro de nós, no nosso coração e consciência espiritual. Um teósofo, ele encontra poder para subjugar suas paixões e egoísmo em seu eu superior e em seu Dharma. Então, é nele que a gente tem que pedir ajuda. Então, vamos agora para o ego espiritual, que é o segundo corpo, né? A partir do plano mais elevado. Então, esse ego espiritual, do mesmo jeito que a gente diz que o eu superior brilha como o sol, o ego espiritual é o seu veículo. Do mesmo jeito que a gente usa um carro para dirigir em algum lugar, em algum espaço, o eu superior, ele usa o veículo búdico para, então, chegar à manifestação. O ego espiritual recebe sua luz de sabedoria do eu superior e recebe suas qualidades racionais de mana, o ego superior, que está exatamente abaixo, né, dele.
É a faculdade que está acima da mente, é a razão pura que exerce a faculdade discernidora da intuição. É o discernimento espiritual, não só o discernimento intelectual, mas o discernimento da intuição. Então, é esse ego espiritual que tem essa faculdade. É a faculdade de julgar, discernir e resolver. Então, a pessoa, quando tem esse ego espiritual e bem desenvolvido, tem a facilidade assim de resolver as coisas na maior facilidade e prontidão. É a potência que transforma em conceitos claros e perfeitos as impressões procedentes dos sentidos através do manas e do ahaskara, ou autoconsciência. Ele também é qualificado de grande princípio, Maha Tattva. Oculto mistério só relevado aos chelas irrevogavelmente comprometidos por juramento, ou aqueles em quem pelo menos pode se confiar com total segurança. Beijo. Aí Célia perguntou, qual é esse segredo? Eu disse, eu ainda nem cheguei a discípulo de nem discípulo do discípulo. Aí ela disse, quando você souber, você me diz. Eu digo, eu não posso. É mais fácil ela saber antes de mim do que eu. Aí vem depois o ego superior. É a faculdade mental que faz o homem ser inteligente e moral, distinguindo dos seres brutos. Tá fácil, né, de compreender isso aqui. É o princípio senciente que reencarna no homem. Então, é esse ego superior que reencarna, é o ente, a entidade que vai reencarnar. Não é o ego espiritual e muito menos o eu. É ele que acumula em si apenas as experiências mais elevadas recolhidas na vida terrestre. Então, quando... Eu acho que vem a seguir. O Manas no homem é o reflexo da mente universal, é dual em sua essência. Então, tem o Manas superior, que é esse Manas superior que faz parte da tríade superior. Ele relaciona-se com o ego espiritual, né? E o Manas inferior, ele está ligado com a alma animal. Após renascimentos repetidos, adquire uma condição sublime, que é o de tornar-se um Mahatma, ou uma grande alma, né? Quando totalmente desenvolvido, a vontade do homem, ele sempre atua de acordo com a lei divina. Então, essa pessoa que não tem mais dúvidas, não vacila na hora de tomar decisões, porque ela sabe, né, ela tem aquela convicção interna de que está fazendo a vontade do Pai. Esse ego, também chamado de corpo causal ou átomo primordial, que domina toda a personalidade na qual o karma o força a encarnar. É o elemento no homem ao qual é atribuído o sentimento de eu sou eu, né? É a verdadeira individualidade. Então, cada um de nós aqui tem uma individualidade. É a individualidade essa que vai permanecer ao longo de suas encarnações. Podemos chamar cada nova vida do ego na Terra uma noite no palco de um teatro. E aqui, então, a Helena faz uma comparação com uma peça de teatro, como está aí, onde numa noite você representa um personagem, na outra você representa outro, e o interessante é que essas representações elas vão ganhando complexidades, né? No início você é apenas um figurante, depois você passa a contribuir com uma fala, depois você passa a ser o personagem principal, né? O mote, o motivo de tudo aquilo está sendo coordenado. Ela até compara assim, não é você é Hamlet, depois é o Rei Lear, depois termina as suas encenações todas no palco da vida como o Próspero, o mago, né? Então, o estado futuro e o destino do homem dependem de se o ego superior se aliou para baixo em direção ao ego pessoal ou para cima em direção ao ego espiritual. Então, o futuro, o destino nosso vai variar de acordo com as nossas escolhas.
você vai se associar com ego espiritual ou com ego pessoal, como veremos a seguir. Aí ela dá um alerta aqui. Existe a falsa ideia de que somos todos imortais, mas não é bem assim. É confortante, né, para a gente saber que somos todos imortais. Eu mesmo tenho um livro desse, até do Patrick Roth, né? Mas, assim, ela vem fazer esse alerta aí, né? Quando o ego superior, esse que nós estamos falando, alia-se à noia, que é as paixões animais, os instintos, né? Ou o ego pessoal, ele precipita-se em direção ao aniquilamento total no que concerne ao ego pessoal, né? Agora, quando ele funde-se ao ego espiritual, então sua consciência espiritual do ego pessoal que existiu torna-se imortal. Então, nessa nossa vida, se nós estivermos nos associando com as coisas mais espirituais e elevadas, isso aí vai perdurar. Mas se a pessoa está sempre se associando com coisas vis, com atos de violência, com rebeldias injustificadas, com as coisas mais perversas assim da vida, a tendência é que haja um aniquilamento desse ego pessoal. E havendo o aniquilamento desse ego pessoal, não vai se tornar imortal esse ego pessoal. Mas a regra geral é a função da consciência pessoal do ego pessoal na individualidade do ego superior. É assim, na estatística tem aquele sino, né? Essa curva, a maioria, o processo é esse aí. Mas tem uma minoria que se envolve com todas as torpezas, então isso aí vai ser aniquilado. Embora sejam dadas várias chances, né, de na próxima reencarnação a pessoa ascender um pouco, mas tem algumas criaturas que realmente sucumbem, né? E elas são aniquiladas. O aniquilamento seria apenas do quaternário inferior. Então, vamos ver o ego pessoal, que ele é representado pelo quaternário inferior. Então, eu espiritual, ego superior é a tríade superior. Quando a gente desenha aqui aquele triângulo, no ápice é o eu, né, que é comum para todos. Não existe meu eu superior, não. Não existe o eu superior de A e de B, não. O eu, ele é comum a todos. Quando você acessa, você não acessa só o seu eu superior. Você está acessando o eu do uno mesmo, do todo. Ele é representado pelo quaternário inferior, que é o corpo físico, que é o veículo de todos os outros princípios. O duplo etéreo, que é o veículo de prana, kama rupa, o corpo astral, que é a sede dos desejos e paixões animais, e tem o manas inferior, que é a mente concreta. Aqui predomina atualmente. Então, nas raças anteriores, houve, assim, para cada raça existe como fosse uma meta, né? A meta da raça anterior era desenvolver o corpo astral. E dessa nossa, nós já deveríamos estar plenamente desenvolvidos no humanas inferior, para depois, então, a gente ir galgando, né? Planos mais elevados. Então, essa mente concreta é a que predomina atualmente, deveria, pelo menos, mas tem muita gente ainda aí, muito envolvida nessa desejo, né? Na sede dos desejos das paixões animais. O Manas inferior aplica a sua inteligência única e exclusivamente para satisfazer os sentidos, as paixões, os instintos da besta humana, né? Do corpo animal. É o Manas inferior que faz o homem considerar-se como um eu à parte, né? Um eu aspiado aí em minúsculo, para vocês verem, julgando-se diferente dos demais, né? Ele não enxerga a unidade que está acima de tudo, aquilo que os sentidos podem alcançar. Então, o interesse deles é assim, é do diafragma para baixo, né? Como eu costumo dizer.
a questão da sobrevivência ainda, de ter o que comer, de ter como procriar, reproduzir, ter sexo. Então, é o homem subdiafragmático, né? No momento da morte, o ego pessoal, ele se torna uno com o ego superior, que é o corpo causal. Ele vê e compreende a si mesmo como de fato é, sem lisonjas e auto-enganos, e percebe a justiça de todo o sofrimento que o atingiu. Então, a justiça de tudo que de bom que ele teve também, e a justiça de tudo aquilo que ele sofreu. Geralmente, a gente só considera que é injusto quando a gente está sofrendo, né? As benesses que a gente recebe da vida, a gente nem se dá conta. Até as injustiças que ele faz, acha justa, né? Justifica, né? Exatamente. Então, lá no livro da Chave está escrito: pobre da alma que prefere o matrimônio mundano com seu corpo terrestre ao seu divino espírito, esposo, o espírito. Então, esse matrimônio, né, espiritual com o nosso ego espiritual e, posteriormente, com o espírito puro mesmo. Aí eu achei muito bonita aqui essa frase de um membro da Sociedade Teosófica, ele não se identificou. Ele diz o seguinte: o ego pessoal, ele deve esquecer a si mesmo em função dos outros. O que cada um precisa, em primeiro lugar, é encontrar a si mesmo e então fazer um inventário honesto de seus conteúdos subjetivos e, por piores e arruinados que sejam, não está fora da possibilidade de redenção. Então, a gente considera isso, que tem gente que às vezes comete tanto erro, mas chega um momento na vida e chega um pouquinho de maturidade, e o sofrimento faz com que ele reflita sobre algumas coisas e muda, né? Então, pensar que isso pode, é factível, né? Então, ele se lançar com seriedade para promover essa redenção, né? Esse resgate da sua própria alma. Os homens já foram demasiado enganados e iludidos. Eles devem abandonar suas imposturas e trabalhar por si mesmos. Não somente isso, há uma pequena palavra a mais. Pois aquele que trabalha apenas para si mesmo não deveria de modo algum trabalhar. Deve trabalhar a si mesmo para os outros, para todos cuidar, pois a cada flor de amor que plantar no jardim de seu vizinho, uma erva daninha desaparecerá do seu próprio, e assim, este jardim dos deuses, a humanidade, desabrochará como uma rosa. Achei lindo esse final aí, né? Aí, como ele falou assim, que a humanidade é um jardim dos deuses, né? Então, eu trouxe aqui umas ilustrações de jardins, né? Essa primeira e essa última são jardins já feitos, porque, ao contrário de uma mata, né? Um jardim, a mata está lá, exuberante, mas cada planta ali que tem que sobreviver por si própria, né? Mas o jardim é uma coisa assim que é cuidada. Então, eu vi os mestres como se fossem jardineiros, né? E o jardineiro, ele não só ele prepara uma terra boa para a gente estar, né? E nos alimentarmos dela e vivermos, mas ele também rega, né? Ele coloca água, ele cuida, ele tira as ervas daninhas, mas ele também vem com a tesoura e poda, né? Várias coisas. E a gente só percebe essas coisas assim de quando existe a dor. E às vezes está acontecendo coisas dolorosas na nossa vida, mas está sendo permitido que aquilo aconteça. E às vezes tem uma mãozinha do mestre ali para que a gente remova, né, certas partes nossas que já estão secas, que já estão necrosadas, e a gente não se dá conta, às vezes a gente se acostuma, né, com certas coisas que são nocivas para a nossa alma. O principal é que a gente não se dá conta. E o mestre está ali justamente para prover, né, essas nossas necessidades mais elevadas. Então, ele aduba, ele rega, mas ele também poda,
ele também remove algumas ervas, ele prepara aqui um campo, protege, que é justamente para a gente poder florescer. Então, concluindo, todos os homens têm espiritualmente e fisicamente a mesma origem. A humanidade tem fundamentalmente uma única e mesma essência. E existe uma verdade axiomática, né? Lá no livro A Chave para a Teosofia, Helena diz que prejudicando um homem, a gente prejudica a humanidade inteira. Aí ela dá até o exemplo assim, de repente tem alguém que é mantido em cativeiro, é uma pessoa só que está sendo cativa naquela casa, ninguém sabe, os vizinhos não sabem, a família às vezes não sabe, é torturada, é passada por privações. Aí tem nada não, é só aquela pessoa que está sofrendo, ela diz que não. E prejudicando isso aí está afetando a humanidade como um todo, né? E no momento devido, aquela situação vai se alastrar para todos. E é nessa hora dessa descoberta, dessa dor, que então pode haver uma intervenção, né, eficaz. Então, há apenas um homem real que permanece através do ciclo de encarnações e é imortal em essência, só não na forma. E esse Emanas, ou homem-mente, que é a própria consciência corporificada. Então, nós, nesse momento, né, possuindo todos esses veículos de manifestação, nós estamos corporificando essa consciência a mais elevada possível. Esse nosso Pai, então, que a gente procure como uma árvore, né, como uma planta. Porque todo mundo aqui já sentiu o perfume de uma rosa, né? Então, essa rosa, ela foi adubada o quê? Com terra, com barro, com estrume. E a flor, ela traz esse aroma dessas coisas da terra? Não. Ela pegou o que tinha de bom ali, nutritivo e eficaz para a sua natureza e transmutou e transformou ali naquelas pétalas sedosas e naquele aroma delicioso. Então, é assim que a gente pode fazer uma analogia com esse processo que essa evolução espiritual não leva. E que a gente faça uma reverência, né, aos mestres e agradeça a eles por toda a atenção que eles possam nos dar. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Então, aqui, gente, quero agradecer a vocês. Onde é que está a gravação? Ah, vou puxar isso. Vamos ver se passa. Isso.